Quer saber como fazer uma reestruturação operacional na sua empresa? Continue assistindo esse vídeo. Olá, bem-vindo ao canal Dominando Finanças com Marcelo Alvim. Eu sou Marcelo Alvim, idealizador e instrutor deste canal. Hoje nós vamos falar sobre a reestruturação econômica que é possível fazer através da análise do indicador Retorno sobre o Capital Empregado. Retorno sobre o capital empregado menos o custo de capital tem uma correlação total e positiva com o valor da empresa. Quanto maior esse diferencial, retorno do capital e custo de capital, maior o valor da empresa. Portanto, aqui está a chave para você reestruturar a sua empresa e colocá-la na rota do crescimento. A rentabilidade da empresa é diferente em cada fase do seu ciclo de vida. O ciclo de vida da empresa começa com o seu nascimento, é lógico, a receita começa pequena e o seu fluxo de caixa operacional é negativo. Nesta fase, a rentabilidade também é negativa. Na fase seguinte, a chamada fase de alto crescimento, é onde a empresa começa a expandir os seus mercados e ganhar economia de escala sobre os seus custos. Nesta fase, o fluxo de caixa operacional começa a ficar positivo e a rentabilidade da empresa segue junto. Depois vem a fase seguinte, onde a receita e o fluxo de caixa da empresa começam a ficar estáveis, num patamar positivo e confortável. É nesta fase que a empresa precisa destinar mais recursos internos para novos projetos de inovação, se quiser garantir a sua rentabilidade positiva no futuro. Caso a empresa não venha a fazer isso, a fase seguinte é a fase de declínio, onde a concorrência aumenta bastante, roendo a margem de lucro da empresa e, consequentemente, o seu crescimento. Nesta fase, a rentabilidade da empresa passa a ficar negativa novamente. Então, o momento de se fazer uma reestruturação operacional é entre a fase da estabilidade e a fase de declínio. O gestor precisa identificar este momento ideal. O indicador que eu vou mostrar para vocês, o chamado retorno sobre o capital empregado e seus desdobramentos, vai permitir que você faça uma reestruturação operacional adequada na sua empresa. Vamos conhecer melhor o indicador rentabilidade do capital empregado. O retorno sobre o capital empregado é a relação entre o lucro e o capital empregado para gerar este lucro. Esse capital empregado normalmente são máquinas, equipamentos, a fábrica da empresa, os prédios administrativos, o capital intangível e o investimento no ciclo operacional da empresa, também chamado de necessidade de capital de giro, representado essencialmente pelos estoques e pelos clientes. Para chegar ao retorno sobre o capital empregado, vou apresentar para você dois outros indicadores desdobrados do retorno sobre o capital empregado. Isso vai permitir que você tenha uma visão intuitiva de como fazer a reestruturação operacional na sua empresa. O primeiro desse subindicador é a margem de lucro, que é a relação entre o lucro operacional da empresa e a sua receita operacional. A margem de lucro é necessária, mas não é suficiente. A gente precisa combinar a margem de lucro com o chamado indicador giro do capital empregado. Este segundo indicador, giro do capital empregado, é a relação entre a receita e o capital empregado da empresa. Este número é a medida da produtividade da empresa. Quanto maior o giro do capital empregado, ou seja, quanto maior a receita em relação ao capital empregado, maior a produtividade. Então, para aumentar a produtividade da empresa, é preciso fazer mais receita com a menor quantidade de capital empregado possível. O famoso fazer mais com menos. Multiplicando agora margem de lucro com o giro do capital empregado, encontramos finalmente o indicador retorno sobre o capital empregado. Vamos a um exemplo para você entender melhor esse indicador. Imagine uma empresa que tem um lucro de 100, que dividido por uma receita de 1.000, implica numa lucratividade de 10%. Esta mesma receita de 1.000, quando dividida pelo capital empregado, por hipótese também de 1.000, gera um giro sobre o capital de uma vez. Se todos esses números são de relatórios anuais, então nós temos 10% de retorno sobre o capital anual, que é o resultado da multiplicação da margem de lucro
vezes o giro do capital empregado. Devemos comparar a rentabilidade do capital empregado com a vida de um ciclista. Para o ciclista se distanciar dos seus concorrentes, ele precisa aumentar tanto a carga da bicicleta, que é a margem de lucro na empresa, quanto o giro da pedalada, que é o giro do ativo do capital empregado na empresa. Aumentando carga e giro, ele vai ter uma velocidade maior e com isso se distancia dos seus concorrentes. Uma empresa, a mesma coisa. Ela precisa combinar aumento de margem e aumento de giro para poder se distanciar dos seus concorrentes. Então, esse modelo de rentabilidade do capital empregado desdobrado em margem e giro do capital empregado vai ser o mapa da nossa reestruturação operacional que eu irei apresentar para vocês. Para saber se a empresa superou as expectativas dos investidores, devemos comparar esse indicador com o custo de capital da empresa. Entretanto, este assunto, o custo de capital, vai ficar para um próximo vídeo. Por hora, você precisa ter em mente que o retorno sobre o capital empregado, quando supera o custo de capital, leva consequentemente ao aumento do valor da empresa. E isso significa criação de valor para o acionista. Vamos comparar agora duas empresas, a empresa A e a empresa B. A empresa A tem um lucro de 100 e uma receita de 1.000. E a empresa B também tem um lucro de 100 e uma receita de 1.000. Portanto, ambas têm uma margem de lucro de 10%. A diferença entre as duas empresas está no capital empregado. A empresa A emprega um capital no valor de 1.000 e a empresa B emprega um capital no valor de 2.000. Portanto, o giro do capital empregado da empresa A, que é o resultado da receita dividido pelo capital empregado, é de 1 e da empresa B é de 0,5. A empresa A, então, é mais produtiva que a empresa B. Ao combinarmos agora a margem de lucro com o capital empregado, no caso da empresa A, encontramos 10% de retorno sobre o capital empregado. Ao combinarmos margem de lucro com o giro do capital empregado da empresa B, encontramos 5% de retorno sobre o capital empregado da empresa B. Em função da sua produtividade mais fraca, a empresa B tem uma rentabilidade menor. Consequentemente, dado o mesmo custo de capital para as duas, o valor da empresa B será menor do que o valor da empresa A. Utilizando esse modelo, vou dar umas dicas para vocês de como fazer uma reestruturação operacional a partir da análise desses indicadores. Se o seu objetivo maior é maximizar a rentabilidade do capital empregado, devemos então aumentar a margem de lucro ao mesmo tempo que devemos também aumentar o giro do capital empregado. Ou seja, fazer uma análise dentro da empresa de quais são os ativos que estão sendo úteis ao processo produtivo dos produtos e serviços e quais são os ativos que não estão sendo úteis a esse processo. Aqueles ativos que não estão sendo úteis devem ser eliminados, devem ser vendidos. Ao fazer isso, você estará até contribuindo para aumentar o capital de giro da empresa. Lógico, e ao mesmo tempo, aumentando a rentabilidade sobre o capital empregado. No segundo ponto, ao aumentar a receita da empresa, você pode atuar sobre o portfólio de produtos. Em primeiro lugar, verificando como é que está a política de precificação dos seus produtos. E para isso você precisa conhecer bem o indicador elasticidade-preço dos seus produtos, que significa a sensibilidade dos clientes face aos aumentos de preço dos seus produtos. Se os seus clientes são menos sensíveis ao aumento de preço, há uma oportunidade aí de você melhorar a sua receita aumentando o preço. Caso os seus clientes sejam extremamente sensíveis a um aumento do preço, então a oportunidade de aumentar a receita pelo aumento dos preços já fica mais limitada. Resta atuar para aumentar o mercado, aumentar o market share da empresa com os mesmos preços atuais. É uma briga difícil, mas é o que tem que ser feito. O segundo ponto é trabalhar o mix ideal de produtos através da análise de margem de contribuição de cada produto para que você tenha uma maximização inteligente da receita da sua empresa. Isso é até um assunto para um outro vídeo onde nós vamos abordar esse tema. O terceiro ponto é aumentar a margem de lucro através da redução dos custos. E para reduzir custos de forma sustentável, é importante você analisar as atividades de cada processo.
Por isso, a ferramenta de custeio baseado em atividades, ela é um aliado muito interessante aí. Você pode ter uma ideia de quais são as atividades que não agregam valor aos produtos, consequentemente, podem ser cortados do processo de produção sem afetar a qualidade desses produtos. Finalmente, você deve também fazer uma análise do ciclo de vida em que encontra a sua empresa. Se você está numa fase de estabilidade, você deve separar uma parte do lucro que a empresa está gerando hoje para o financiamento de projetos inovadores, que vão garantir que a empresa tenha produtos inovadores no futuro. Quando a empresa entra na fase de declínio, a chave para fazer a reestruturação é este modelo que nós apresentamos. Logicamente, existe também a reestruturação financeira, que é um outro assunto a ser abordado. A reestruturação financeira precisa ser feita em conjunto com esta reestruturação operacional. É uma negociação com os credores visando refazer a estrutura de financiamento da empresa e colocá-la num equilíbrio financeiro que não afete a sua sobrevivência de curto, médio e longo prazo. Para isso, precisa-se acessar aos bancos, mercado de capitais e etc. Uma maneira eficaz de colocar a reestruturação operacional em prática é a ferramenta PDCA. A ferramenta PDCA, que significa Planejamento, Desenvolvimento, Conferência e Ação. Na fase de planejamento, é feito o diagnóstico da situação, onde você vai verificar quais são as causas dos seus problemas. Do ponto de vista dessa ferramenta, o seu problema é a meta do retorno do capital empregado não atingida. Para atingir a meta do retorno do capital empregado, é necessário, então, verificar quais são as causas. Feitas as análises das causas, partes para a segunda parte do método PDCA, que é a parte do desenvolvimento, onde você vai criar subindicadores operacionais ligados aos indicadores de retorno sobre o capital empregado, de modo que seja fácil para os gerentes agirem em cima das causas dos problemas e atingirem suas metas. Esses indicadores serão monitorados ao longo do tempo, na fase da conferência, onde será comparado o que foi realizado com aquilo que foi planejado. É feita, então, análise dos desvios das causas em relação ao planejado. Em seguida, vem a fase da ação, onde você vai executar o plano de ação para atingir a meta de retorno sobre capital empregado. Se a meta não foi atingida, roda-se novamente o ciclo PDCA, até que essa meta seja atingida. Quando essa meta é atingida, faça então a padronização dos processos e atividades para que seja garantida o atingimento da meta no próximo período. O gestor também tem que ter em mente qual é o ciclo da criação de riqueza. Ele começa com essa medida: retorno do capital empregado menos custo de capital tem que ser maximizado. Isso leva ao aumento do valor da empresa. Para que esse aumento do valor da empresa seja consistente e sistemático, a empresa precisa implantar mecanismos de incentivos para que os gerentes tomem decisões nessa linha. Entra em cena, então, a remuneração variável com base na criação de valor. Isso vai levar a uma próxima rodada de retorno sobre o capital acima do custo de capital, aumentando mais ainda o valor da empresa. Então, este é o ciclo da criação de valor que tem que ser implementada na empresa. Um último ponto que eu gostaria de abordar é o que eu disse antes. Às vezes há um trade-off entre margem e giro. Ao tentarmos aumentar a margem da empresa, isso acaba afetando, contrariamente, o giro do capital empregado. Então, essa compensação vai fazer com que o retorno do capital empregado fique no mesmo lugar. Veja que essa curva que está sobre o gráfico, essa curva hiperbólica, que é chamada de isorretorno, ela representa o deslocamento do retorno sobre o capital empregado face às ações que fazemos sobre a margem de lucro e o giro do capital empregado. Na maioria das vezes, o retorno do capital empregado vai se deslocar sobre essa curva, inalterando o seu resultado. Para que haja uma reestruturação operacional de verdade, levando o retorno sobre o capital empregado em direção ao aumento do seu indicador, é necessário que haja concomitantemente o aumento da margem de lucro com o giro do capital empregado. E isso só pode ser feito através da aquisição de novas vantagens competitivas, isto é,
implementação de projetos de inovação em processos e novos produtos.